Dizem que nas selvas profundas da antiga Jiaoxi, onde o céu parecia pesar mais que a terra e o ar cheirava a ferro, terra molhada e orquídeas esquecidas, nasceu uma criança que não chorou ao vir ao mundo. Apenas abriu os olhos e olhou para o vazio, como quem já sabia da dor que o aguardava. O ano era 226, mas quem ousaria registrar com precisão o nascimento de uma mulher destinada a desobedecer todos os calendários? Seu nome, sussurrado entre bambus e pesadelos, era Tri Chu Trin, mas o povo a chamaria de Batrió e falaria dela como quem recorda uma tempestade. Sua mãe morreu no parto. Seu pai, talvez um soldado desaparecido nas revoltas contra os domadores do norte, virou poeira antes que ela aprendesse a dizer o nome dele. Cresceu sob o olhar cansado de um irmão, Trior Quoc Dat, homem de honra corroído por derrotas. Juntos, sobreviviam à ocupação chinesa, aos impostos que sugavam o arroz da colheita, aos oficiais que convertiam templos em quartéis e rebatizavam rios com nomes que não sabiam cantar. O povo esquecia-se do gosto da liberdade, mas não ela. Com 10 anos, já vagava sozinha pelos montes, cabelos soltos como raízes ao vento, brandindo um galho como espada, lutando contra os fantasmas de uma guerra que ainda não começara. Os aldeões riam, até que ela quebrou uma rocha ao meio com a força de seus braços. Diziam que falava sozinha, ou com as sombras, ou com os mortos. Aos 16, já vivia entre as feras. Matava tigres, caçava serpentes, dormia com os trovões. Um monge que a visitou certa vez implorou para que deixasse as montanhas. Ela respondeu com voz de granizo: "Não quero viver costurando e obedecendo. Quero cavalgar o vento e destruir monstros que escravizam o meu povo." O monge chorou, pois reconheceu naquelas palavras o eco de um destino trágico. O primeiro sangue que ela derramou foi por causa do irmão. A febre o consumia, e ela voltou à vila para cuidar dele. Mas os cobradores imperiais chegaram, famintos por moedas e moças. Quando tentaram arrastá-la, ela os impediu com a lâmina que usava para cortar lenha. Disseram que ela matou 3 homens com uma única investida. A floresta a engoliu novamente, mas os rumores floresceram como fungos no breu. A mulher que falava com o trovão estava erguendo um exército. E então veio a noite da fumaça, lua cheia, vermelha como vinho esquecido. O governador de Jiaoxi, desconfiado dos rumores, enviou soldados às montanhas. O que eles encontraram não foram rebeldes, mas espectros. Batrió desceu pelas trilhas em um elefante branco como ossos. Usava apenas um manto escarlate e sua fúria. Atrás dela, dezenas de camponeses transfigurados em guerreiros. Os soldados tentaram rir, depois gritaram, depois correram. Ninguém sobreviveu. Na manhã seguinte, a aldeia despertou com o cheiro de cinzas e a lembrança de um nome gravado no barro das pegadas do elefante. Já não era uma lenda, era guerra. As colinas ecoaram por dias com os tambores improvisados feitos de peles de búfalo e esperança. Homens e mulheres, camponeses e curandeiras, pescadores e ladrões, todos vinham, não por promessas, não por glória, mas pelo sussurro de algo esquecido: liberdade. Ela não discursava, não precisava, sua presença bastava. Havia nela algo maior que carne e osso, como se a floresta inteira respirasse por seus pulmões, como se os deuses finalmente tivessem lembrado do povo do sul. Nas margens do rio Man, ela ergueu seu acampamento. As tendas tremulavam com o vento que vinha das montanhas, como se o próprio céu aguardasse o embate. Ela treinava ao amanhecer, não só o corpo, mas os olhos. Ensinara a enxergar o medo no inimigo, a antecipar o gesto antes da lâmina, a ouvir o silêncio entre 2 gritos. Mas havia outra batalha, mais secreta, que ninguém via, a que se travava dentro dela. À noite, sozinha,
Entre as raízes da figueira que usava como altar, ela sussurrava para os ancestrais. Queria acreditar que os espíritos a escutavam, mas o silêncio era denso. Carregava o peso de séculos. Será que ela era mesmo escolhida? Ou apenas louca? Os olhos dos seguidores buscavam nela respostas, mas o que ela via no espelho d'água era uma mulher partida entre dois mundos, o da lenda que inspirava e o da carne que sangrava. Ela tremia e depois vestia sua armadura. O primeiro ataque orquestrado veio ao amanhecer, quando o nevoeiro ainda cobria os arrozais como um lençol de luto. As tropas de Engô desceram em silêncio, confiando na vantagem da surpresa. Mas o chão estava preparado. Buracos cobertos por folhas, armadilhas com estacas envenenadas, pedras rolando de encostas. A selva havia se tornado aliada. E no instante em que os invasores hesitaram, ouviram o som que lhes gelou o sangue, o bramido de um elefante. Da névoa surgiu ela, alta, inabalável, com os olhos de alguém que já tinha morrido e voltado. A batalha foi curta, brutal. Os soldados fugiram sem rumo, deixando armaduras e orgulho para trás. Mas não foi a vitória que assombrou os que sobreviveram, foi o olhar dela. Um olhar que não celebrava, que não sorria, que só avançava. Por meses, a resistência ganhou território. Vilas que antes mal ousavam sussurrar se erguiam com bandeiras improvisadas de panos velhos e promessas renovadas. As mulheres começaram a trançar os cabelos como ela. Os velhos contavam histórias de suas vitórias nas praças. Ela se tornara símbolo. E símbolo, como todos os deuses sabem, é bênção e maldição. Pois o império respondeu. De onde antes vinham apenas patrulhas, agora vinham legiões. Generais veteranos, estrategistas da corte de Luang. Queriam esmagar não apenas a insurgência, mas a ideia de Batriô. Queriam sufocar o mito antes que enraizasse. Ela sabia. E em vez de recuar, avançou. Não para vencer, mas para ser lembrada. Eles se encontraram sobre uma colina sem nome nos matas do Império, mas sagrada para aqueles que sonhavam com desobediência. A névoa deslizava como espectros entre as árvores, cobrindo a terra com um véu de presságio. Ao longe, o som de tambores, não de festa, mas de fome. O exército dela estava exausto, olhos marcados, mãos calejadas de plantar mais do que brandir. Crianças e avós, ombro a ombro, empunhando lanças de bambu amarradas com fé. Ela passou entre eles em silêncio, tocando ombros, testas, cicatrizes. Sabia que muitos não voltariam. Nunca mentiu. Não lutamos para viver, sussurrou, mas para provar que existimos. Os generais de Engô vieram com milhares. Cavalos cobertos de seda e metal, catapultas arrastadas por lama e arrogância. Milhares de flechas. Ao redor de suas fogueiras, riam. Uma mulher em um elefante, diziam. Deixem que ela grite para o céu, nós responderemos com fogo. Mas nem todo trovão vem das nuvens. Ela atacou primeiro. No crepúsculo, quando o horizonte sangrava dourado, ela desceu como fúria. Seu elefante abria caminho entre raízes e ossos, com as presas envoltas em panos embebidos de óleo. Atrás dela gritos, dela, deles, da própria terra. A primeira linha dos sentinelas imperiais não teve tempo de gritar, mas os Zuu estavam prontos. As flechas choveram como pragas, seus homens tombaram, alguns em silêncio, outros agarrados ao nome de seus mortos. As armadilhas funcionaram, mas não impediram. Seu elefante cambaleou, cravejado de dardos como uma árvore envenenada. Ela permaneceu de pé, mesmo com o sangue escorrendo pelo peito, ainda avançava. No dia seguinte, lutou de novo, e de novo no outro, mas o céu mudava. As sombras se alongavam, a comida desaparecia, as árvores pareciam se calar. Alguns de seus seguidores murmuravam dúvidas, alguns fugiam durante a noite. Ela compreendia, não sentia raiva,
apenas aquela dor surda de quem já enxergou o fim da história. Uma noite seu irmão se aproximou, o rosto pálido, as mãos trêmulas. Vamos fugir, recuar para o sul, a cavernas que o Império não conhece. Ela ouviu, olhos cheios de cansaço, mas sem medo. Você me ensinou a ter coragem, mas nunca me ensinou a desaparecer. Aquela noite ela sonhou com o fogo, não o das batalhas, mas de uma vela calma, acesa em uma tigela de barro. Viu os olhos da mãe, embora nunca os tivesse conhecido. Acordou em silêncio. O confronto final veio no 13º dia. Dizem que o silêncio após a última batalha durou 3 dias. Os pássaros não cantavam. O vento, que antes soprava entre as copas das figueiras, parecia ter se calado, como se a própria floresta lamentasse. Os poucos sobreviventes vagavam pelas cinzas, sem rumo, murmurando orações confusas. O corpo dela não foi encontrado. Apenas as pegadas do elefante, afundadas na lama como se tivessem sido cravadas ali por algum deus com saudade de heroísmo. Alguns afirmam que ela morreu de espada em punho, engolida pelos soldados. Outros, os que preferem poesia à precisão, dizem que ela mesma se atirou ao mar, para que o Império jamais tivesse o gosto de vê-la cair. Que as ondas a levaram, transformando-a em lenda, e que, em noites de tempestade, seu elefante ainda percorre os céus. O Império venceu. Como quase sempre vencem os impérios, mas algo escapou entre os dedos dos generais. Algo que pólvora, aço e decretos não puderam apagar. O nome dela, seu gesto, sua ira, sua recusa em viver de joelhos. As gerações que vieram depois tentaram traduzir o que ela significava. Nas escolas, virou capítulo breve. Nos templos, uma estátua coberta de poeira. Mas nas ruas, entre vendedoras de frutas e motoristas de caminhão, entre avós que contam histórias ao pé da rede e crianças que olham o céu com curiosidade, ali sim ela sobreviveu. Em cada mulher que diz não, em cada jovem que enfrenta o mundo sem promessas, em cada povo que se levanta mesmo sabendo que vai cair, ela está lá, não como santa, mas como cicatriz, como memória em carne viva. Certa vez, um historiador cético disse: essa história tem tantas versões que talvez nem tenha acontecido. Mas o povo riu, porque há verdades que não precisam de provas, apenas de quem as carregue. Ba-Triel vive. Não porque venceu, mas porque ousou lutar. E quando se luta com o coração em chamas, até o tempo se curva e o esquecimento treme.